Olá pessoal, boa tarde. Vamos dando prosseguimento aqui ao Hashtalks Brasil. Quem vai falar agora é o Thiago Nashi Carvalho. Como falei um pouquinho antes, ele vai trazer para a gente um assunto que é bem interessante: como fazer deploy de infraestrutura usando Terra Grande e zero configuração. Então vai lá, Thiago, é com você. Boa palestra. Valeu. Bem, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Obrigado por estarem aqui assistindo essa palestra. Como já foi dito, meu nome é Thiago Carvalho e eu vou fazer deploy em larga escala e demonstrar uma técnica para que você possa utilizar no seu próprio ambiente e talvez atingir um deploy sem necessidade de codificar nenhum módulo ou nenhum recurso. Isso é um pouco sobre o meu perfil, mas vou deixar para falar no final. Então, vamos para a agenda de hoje. Vou abordar o problema, por que eu resolvi fazer tudo isso, não eu, mas o time. Como foi a prova de conceito, quais foram os passos necessários para validar a solução, qual foi a técnica utilizada para desenhar a arquitetura, e como você pode aplicar essa mesma técnica no seu ambiente, e o que você deve fazer se essa técnica não se aplicar a um determinado componente que você precisa gerenciar dentro dessa solução. Então, vamos abordar um pouquinho mais o problema. O problema era que nós precisávamos criar um framework, uma forma de trabalho para produzir código reutilizável em diversos projetos. E esse problema estava baseado em 5 pilares. O primeiro era, nós precisávamos acelerar a infraestrutura como código. Como várias pessoas já falaram que hoje cloud é o novo normal, todo mundo usa cloud, e todos os seus sistemas e recursos precisam ser gerenciados de uma forma automatizada, e Terraform é uma das melhores ferramentas, se não a melhor que existe no mercado. Então a ideia era conseguir com que mais times, não apenas o time de desenvolvimento ou o time de DevOps, pudesse utilizar a infraestrutura como código. A ideia é que cada time gerenciasse seus próprios recursos utilizando esse framework. Como a gente sabe, convergir para infraestrutura como código não pode ser difícil, até para administrador de sistemas. Então você pode imaginar quão difícil isso é para pessoas que não estão familiarizadas com codificação no seu dia a dia. Segundo, as melhores práticas. Então, a gente precisava garantir que as melhores práticas seriam aplicadas por esses diversos times, e muitas vezes eles não têm expertise naquele determinado serviço ou naquele determinado cloud. Então, nós precisamos garantir que as melhores práticas eram aplicadas, independente de quem estava utilizando o framework. Garantir consistência entre o código produzido, todos os códigos, não só o código, mas o deploy, seja consistente, independente do time que esteja fazendo o deploy. Diminuir o esforço exigido para adotar infraestrutura como código e para criar nova infraestrutura. E, finalmente, o último, diminuir a quantidade de erros repetitivos e ter realmente um sistema onde o aprendizado é contínuo e distribuído entre todos os times e todas as pessoas que usam esse framework. Ou seja, se alguém passou por um erro, essa pessoa deve corrigir o módulo ou o framework para que funcione, para que outras pessoas não enfrentem o mesmo erro. Então, vamos falar um pouquinho sobre a prova de conceito. Eu estava fazendo minhas pesquisas na internet sobre como resolver esse problema, como gerenciar a infraestrutura em larga escala, e eu encontrei um
um artigo relativamente antigo, uns 3 anos atrás, mas eu costumo dizer que é um old code, apesar de ser antigo, continua valendo ouro, e tudo o que ele falou, que é coberto nesse artigo, continua sendo válido. Se você pesquisar no Google por 5 lessons learned from writing over 300 lines of EAC, você vai encontrar o artigo do co-founder da Crunchwork, que é uma empresa que é especializada em DevOps, usando Terraform. Nesse artigo ele cita 5 lições que ele ressalta que ele aprendeu nesse tempo. Eu não vou abordar todas elas, mas eu vou falar sobre 3. Production Grade Infrastructure Checklist. Large modules are considered harmful. E o último, Infrastructure as Code without automated tests are broken. Se você for ler o artigo, você vai ver que a minha abordagem sobre esses temas é um pouco diferente do que ele comenta. Então, eu realmente recomendo você, depois da apresentação, em algum outro dia, dar uma olhada nesse artigo, que é bem legal. Antes de entrar em detalhes sobre os tópicos, eu gostaria de falar um pouco sobre o TerraGrant. O TerraGrant é um wrapper para Terraform. Para quem não sabe, um wrapper é um software que realiza uma ou mais tarefas e depois chama outro software. Então, nesse caso, o TerraGrant ele vai executar uma série de tarefas que nós vamos cobrir mais para frente e chamar o Terraform, que vai finalmente executar o trabalho propriamente dito. O TerraGrant foi escrito em Go, então é uma linguagem familiar para as novas ferramentas de DevOps. E basicamente ele lida com as partes complicadas e frágeis de se usar Terraform em larga escala. Algumas features do TerraGrant são que ele mantém o seu código e os state files, o arquivo de estados, o Terraform Dry, don't repeat yourself, ou seja, você consegue evitar repetir algumas configurações e declarações entre todos os módulos, apenas declarando uma vez no TerraGrant. Mas você vai perceber que durante a implementação desse projeto, eu tive que escolher entre ser modular e ser repetitivo algumas vezes. E para esse framework específico, ser modular é mais importante do que não se repetir. Então, tem algumas repetições que eu não teria com o TerraGrant, mas porque eu escolhi ser bastante modular, eu acabei tendo algumas repetições. Outra feature é que gerencia os arquivos de estado, eu vou entrar em mais detalhes mais para frente. Também roda vários comandos ao mesmo tempo, ou seja, todas as operações que você tem no Terraform, apply, plan, destroy, validate, você consegue usar a tracinho all, por exemplo, TerraGrant, plan, tracinho all, e isso vai rodar o plan para todos os módulos que você tem dentro daquele stack. E também ele tem alguns hooks, você pode rodar comandos antes e depois. Você fala para o TerraGrant antes de rodar o Terraform, depois que você já fez o que você tinha que fazer, roda esse comando, esse script. Ou então, depois que o Terraform acabar de aplicar as mudanças, você roda esse comando, esse script. E ele simplifica a inclusão de arquivos que você geralmente passa via command line, -var, -file e o nome do arquivo. Você pode citar isso de forma mais fácil quando você usa o. Esse é um meme que, para mim, representa a realidade de automatizar a infraestrutura do começo ao fim.
Eu acho que a maioria de vocês já viveu uma situação como essa. Nesse exemplo de simplesmente acender a luz, você já parou para pensar quantas interfaces e conexões existem quando você simplesmente liga a luz? Nesse exemplo do meme, primeiro você precisa de um interruptor, depois do interruptor ele vai para a lâmpada que precisa estar rosqueada, mas no meu ponto de vista ele já está ignorando um fato que é o cabo elétrico que precisa estar funcionando, e realmente a nossa vida é assim. Quantas vezes a gente vai checar um item, não está funcionando, a gente vai ver o outro, também não está funcionando e a gente esquece que tem algo no meio conectando que pode ser um problema. Mas vamos supor que não tem problema nenhum, então a lâmpada está rosqueada. Se está rosqueada, a lâmpada está queimada. Então vou comprar uma, vou trocar a lâmpada, e aí ele vai para o armário, onde a lâmpada está, e quando ele encosta no armário, a estante quase cai, e aí ele vê que o suporte está solto, ele vai até a gaveta para pegar a ferramenta e vê algo dentro da gaveta que está errado, e assim vai. Foi tirado de um filme, e depois você procura esse meme, eu não lembro o nome do filme agora, você me pergunta depois que eu te passo. Mas realmente eu acho que essa é a realidade de se automatizar um sistema por completo. Principalmente quando você trabalhando está migrando uma infraestrutura que já existe. São muitos passos que não estão mapeados, que foram feitos manualmente, que agora precisam ser traduzidos em código. Esse é outro meme que eu acho que vai ser imortal. Ele é bem antigo, você pode ver de 2013, mas continua sendo verdade até hoje. O meme fala 10 linhas de código é igual a 10 problemas, 500 linhas de código é igual tá, it's ok, tá fine, não tem problema, porque quando você vai fazer uma revisão de um código, você é muito mais criterioso quando você tem apenas 10 linhas de código para rever do que quando você tem 500 linhas. Então, isso é uma prática que indica que módulos grandes são perigosos. Uma coisa que eu não entendo é que muito sysadmin acha que as regras de desenvolvimento de software, as regras de software engineering, não são verdades para o desenvolvimento para infraestrutura. E isso, na minha opinião, é um dos grandes erros da maioria das pessoas que começam ou que querem automatizar o ambiente por completo. Elas não aplicam as mesmas regras, as mesmas práticas de software engineering quando estão desenvolvendo o código para infraestrutura. Então, eu acho que aí começa, onde aí começam todos os erros. Então, voltando ao assunto, módulos pequenos são melhores, isolados, porque eles são mais rápidos. Se você tem menos código, o seu build vai demorar menos tempo. O seu código fica muito mais fácil de entender e de manter e é menos propício a erros. Afinal de contas, ele é menor. Então, continuando aí com as nossas lições de software engineering, lição principal é: testes são obrigatórios. Se você quer criar seu módulo de Terraform, você precisa começar a pensar em testes. Eu comecei a escrever um módulo novo, uma tarefa para gerenciar jobs em Nomad, e 70% do meu código até agora é teste e todo o resto é o job. Porque eu quero garantir que quando eu fizer deploy de um job no Nomad, ele vai realmente fazer o que eu espero e todas as pessoas que usarem aquele módulo vão ter uma interface bem definida que vai sempre resultar no mesmo comportamento. Então, testes não são negociáveis. Teste o maior número de coisas que você puder em cada módulo, porque
unit tests, geralmente você testa a maior coisa que você pode específico no módulo, e aí cada mudança no módulo vai testar todas essas coisas. Depois você tem um teste entre os principais componentes do sistema, ou as principais interações do módulo com submódulos ou outros módulos. E finalmente você tem o teste para todos os componentes do sistema, cada item do seu sistema, cada comportamento vai ser um. Por que, que a gente adota essas três camadas quando estamos construindo testes? Primeiro, porque unit tests são rápidos, então por isso você quer fazer mais testes. Geralmente, em unit test você não precisa fazer deploy do recurso. Geralmente, em alguns casos você precisa, mas eles são mais rápidos porque você não precisa ficar criando os recursos para testar. Os testes de integração demoram mais, porque eles precisam fazer realmente deploy da infraestrutura, do serviço, e na maioria dos casos fazer simples integrações, ou seja, são dois componentes diferentes para fazer deploy. E finalmente você tem os testes end-to-end, que são realmente lentos, porque você precisa testar todos os componentes da sua infraestrutura. Então vai demorar. Então, resumo para essa sessão, aplique as mesmas práticas de desenvolvimento de aplicações para usuários finais no seu código de infraestrutura também. Agora vamos falar um pouquinho sobre arquitetura, mas espera aí um pouquinho, Thiago. Você já vai falar sobre desenhar arquitetura e a prova de conceito. Bem, minha prova de conceito foi realmente a base para escolher o nome desse talk. Não exigiu criar ou codificar nada. Se você simplesmente assistir esse vídeo e ver como o Terra Grande funciona, fizer uma pesquisa na internet sobre módulos prontos, você vai ver que você provavelmente não precisaria codar. Nesse caso específico, eu estou falando do Google, mas esse mesmo princípio serve para outros clouds, por exemplo, qualquer outro cloud que forneça os módulos para você gerenciar os componentes básicos. E também eu preciso seguir o princípio básico de que se eu quero produzir código reutilizável, eu preciso começar reutilizando o código já existente. Então, esse foi um princípio e falei, baseado nesses fatos, eu não preciso fazer nada para minha prova de conceito, eu posso começar direto desenhando minha arquitetura, que ele já demonstra como funciona de uma forma simples no vídeo. Então, antes de eu começar a falar como eu desenho arquitetura, esse talk é específico para o GCP. Então, para quem ainda não é familiarizado com a hierarquia no Google, essa é a hierarquia que o Google recomenda você utilizar. Você tem a organização, tem pastas, geralmente são seus departamentos ou ambientes. E aí dentro dessas pastas você tem projetos, e aí dentro desses projetos você tem recursos. É muito mais fácil gerenciar permissão, porque o projeto e a pasta, o diretório, funciona como um container, um boundary para as permissões, ou seja, você aplica a permissão para o projeto inteiro. Então, se você deve fazer deploy de 2 ou 3 serviços no mesmo projeto, vai ser difícil para a gente gerenciar as permissões. Então, se você tem um projeto isolado para cada serviço, você simplifica muito o gerenciamento de permissões, significando que a pessoa, sendo admin daquele projeto, é só daquele projeto, e de nenhuma outra parte da arquitetura ou do sistema.
Então, o Terra Grande ele é baseado em diretórios. Você tem um Terra Grande.hcl raiz e dentro de um diretório você tem outro Terra Grande.hcl filho e pelo menos mais um arquivo de Terraform, que é o que você usa para especificar o, o back-end que está sendo utilizado. O TerraGrant usa um algoritmo simples de gráfico para criar uma árvore e não pode haver dois TerraGrant.hcl filho entre o root e o, e o filho, né? Entre o TerraGrant raiz e o filho. Então, você pode ver que nesse caso aqui né, só tem um TerraGrant HCL por subdiretório. E isso vai influenciar na arquitetura, no design da arquitetura dessa solução. 10 minutos. Cada diretório representa literalmente uma camada. Toda vez que eu preciso descer uma camada, eu crio um diretório chamado deploy, porque, como eu disse, eu não posso ter dois HCLs dentro do mesmo diretório aqui. Então, se eu tivesse um HCL aqui para fazer deploy da minha folder, eu não ia poder ter um subdiretório projeto com outro HCL aqui. Então, eu preciso crescer a árvore para um lado, para que quando o Diagrant criar a árvore usando o algoritmo de gráfico, não tenha dois filhos no mesmo diretório. Então, eu continuo crescendo, descendo. Aqui dentro da minha folder vai ter o projeto, conforme eu falei aqui. Folder, projeto, recurso. Folder, projeto, aqui o nome do projeto, deploy, recurso. IP são, eu estou usando um módulo da Terraform para fazer VLSM, para gerenciar os IPs. Então eu tenho 5 redes. Eu tenho uma rede para os hosts, uma rede para o Kubernetes Platform, para o Master, para o Pod e para os Services. E a rede de hosts eu estou dividindo em duas sub-redes para os gateways e para os nodes do Kubernetes. Então, ao todo, tem 6 redes. E aqui só definindo os IPs. Então, para cada rede nova que eu preciso criar, eu venho aqui e crio, aloco um outro IP. Dentro do próprio projeto, eu tenho org policies, que são justamente políticas que são aplicadas no projeto. Por exemplo, se as máquinas virtuais podem ter IP externo, né? No meu caso, eu não quero que nenhuma máquina tenha IP externo, a não ser o projeto específico, que é o projeto onde rodam os gateways. Os CVMs podem fazer IP forwarding. Então, são todas as políticas que o Google permite você ter. E, finalmente, dentro do Host Project, eu tenho o Shared VPC, que eu faço deploy. E o Shared VPC ele é global, mas ele fornece as redes para cada ambiente. Então, dentro do Shared VPC eu tenho um diretório dev, aqui eu tenho o diretório Central e aqui eu tenho o subnet. Por quê? Porque minhas subnets elas são por região e por ambiente. Então, dentro da minha região, dentro do meu ambiente, eu tenho minhas subnets. Aqui é a subnet para o gateway, para os nodes de GPE e para o BEST. Também eu tenho as políticas de AM padrão do Shared VPC. Mesma coisa, ambiente de dev. Aqui é um ambiente global, imagino que é um ambiente de network, segurança, onde é específico do time de segurança e redes. E aqui é um ambiente de dev, onde você tem desenvolvedores de segmento. A mesma coisa, você tem folder, você tem um projeto, nesse caso tem um projeto chamado DNS, que tem o serviço de cloud DNS, que vai hospedar domínios. E aqui eu estou criando um domínio para Ingress. Se eu quisesse criar outro domínio, eu criaria outra folder aqui e colocaria o nome do domínio dentro.
Aqui a mesma coisa, deploy, policies. Aqui eu tenho deploy no Kubernetes, meu projeto de Kubernetes, eu tenho AEM específica, tenho que setar a AEM no meu host project, quando eu crio o meu Kubernetes, então esse AEM vai dentro. 5 minutos. Vai dentro do Kubernetes. E eu tenho o resto dos meus projetos aqui. Então, para terminar rapidinho, tem um diretório raiz. Você tem essas configurações que são do back-end, do remote state. Você tem os inputs que vão ser enviados para todos os módulos. A configuração das versões que você precisa rodar. Aqui é só um alias, para não ficar grande. O comando certo é get parent terra grande here. Então, o Terra Grande ele vai copiar todos os arquivos de configuração no Terra Grande.hcl filho, mais os arquivos locais que você tem nesse diretório, vai colocar tudo numa pasta e vai executar. Depois, a ordem de processamento vai ser o bloco include, locals, terraform, dependency, each dependency, tudo que vem depois, são outras configurações extras que você tem no Terraform. E aí você tem o include path, que vai incluir as variáveis do master, do root. Aqui é o módulo que você vai utilizar. Sempre use tags, nunca use master, use infraestrutura imutável. Depois você declara as dependências, então o meu projeto depende do host project. No Terra Grande Filho, você vai definir também os inputs para o módulo. São inputs adicionais que não estão no Terra Grande Root. E os parâmetros extra, por exemplo, skip, não vai executar esse arquivo. Em alguns casos eu não tenho permissão para executar policy, só eu preciso fazer um skip. O segundo arquivo é para o Terraform State. Ele vai ser sempre simples assim, mas como ele vai ser junto com o seu código da sua aplicação, não use o nome main, é um nome horrível, porque ele vai sobrescrever o main do seu módulo. Então, eu uso o remote state.tf, que está aqui. E assim é como fica o meu estado. O Terra Grande ele cria um state file por filho. Então, você tem segurança aí de que não vai sobrescrever. Ele cria também versionamento no bucket. Então, se você fizer algum erro, você pode voltar a versão. E, finalmente, se você precisar criar seu módulo, se você não achar um módulo público, se você não conseguir encaixar nessa estratégia que eu falei, repense na arquitetura, no design, e ver se você realmente está de um módulo novo, ver se não tem algo open source que você possa contribuir ou então fazer seu fork. Primeiro passo, defina as ferramentas para teste do seu código. Implemente um teste que fale por não ter o código implementado. Implemente o mínimo para que o teste passe. E sim, eu estou falando sobre usar test-driven development no seu módulo Terraform. Aqui são alguns links que eu tenho na grande para apresentação. Tem um código, esse código está como exemplo no meu GitHub. E aqui tem uma playlist sobre King Code do Uncle Bob. Test Driven Deployment. Então, foi isso. Esse é tudo que eu tenho. Eu sou contribuidor do provider GCP e dos módulos open source, por isso eu falei disso. Eu me tornei contribuidor do provider e do módulo por causa desse projeto. Se você quiser falar comigo no GitHub, no Twitter, @Thiago Nash, sou DevOps Architect na PTN. Eu sou um pupilo no Buildfield Consulting. Meu mentor é um dos contribuidores do Código Go. Obrigado. Muito bom, Thiago. Arrasou, mandou bem pra caramba. Parabéns pela tua apresentação, foi bem bacana mesmo. Agora a gente vai seguir. Acho que você pode parar de compartilhar